paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente e hoje trazendo para todos vocês mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que com carinho têm estado aí conosco, assistindo os vídeos, curtindo, e quero te convidar também a você se inscrever no nosso canal, você que ama a palavra de Deus, para que nós possamos estar juntos aprendendo a palavra do nosso Deus. Você também dá aí o seu like, porque todas as vezes que nós estivermos postando vídeos novos, já vai chegar lá a informação para você acerca desse vídeo. Então, muito obrigada a todos vocês. Também quero agradecer as nossas alunas aqui, em Juiz de Fora. Vocês sabem, eu sou de Juiz de Fora, sou membro na Assembleia de Deus em Linhares, e tem alunos nossos aqui, a irmã Eliana, a irmã Janaína, que também por aqui estão assistindo as aulas. Então, quero deixar aqui um abraço para elas, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. A todos vocês que estão conosco, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. Então, vamos orar, pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que conduza mais uma vez essa lição. Afinal, como eu sempre digo, Cristo sim é o mestre e mestre por excelência. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos aprendendo a tua santa palavra. Conduz-nos, Espírito Santo, nos direciona, conduz a nossa mente ao entendimento das Escrituras. Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração, abençoa cada igreja comprometida com a tua santa palavra, cada igreja que tem escola bíblica dominical, continue abençoando, abençoe os alunos, abençoe os professores. É o que eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Gente, nós estaremos estudando a lição, nossa lição 3 do quarto trimestre de 2023. A lição, ela tem por tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nosso texto áureo, ele está lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6, que diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servos, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nossa verdade e prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Nossa leitura bíblica em classe, ela está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e 17. E também no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Pois bem, vamos lá. É necessário, nós sabemos que todo o trimestre nós estamos ali falando dessa lição, que a revista tem o seu tema principal, até os confins da terra. Nós estamos vendo que desde a primeira lição, que foi a lição A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, onde nós abordamos bastante sobre a nova comissão, sobre esse comissionamento da Igreja de Cristo, de estar ali trazendo o Evangelho a todas as nações, as gerações a qual nós estamos inseridos, do comprometimento da igreja de estar divulgando a palavra do Senhor, divulgando o reino de Deus. A segunda lição, nós tivemos a lição por tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, na lição 2, nós falamos um pouquinho sobre a família de Abraão, a família a qual Deus escolheu para dar continuidade ali à sua obra, mas entendendo que missão
O início da missão vem da própria natureza do nosso Deus. Afinal, o nosso Deus deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso Deus, um Deus missionário. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é o nosso modelo de missionário, modelo principal. E hoje nós estamos aqui na lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Quando eu estou falando do Antigo Testamento, nós logicamente estamos falando dos 39 livros que compõem o cânon das nossas escrituras sagradas. E dentro desse tema, nós vamos analisar alguns fatores do tópico 1. Claro que aqui não vou fazer leitura de toda a revista, mas aqui nós viemos para trazer mais um pouco de esclarecimento para você que vai dar aula, para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Então, dentro desse texto que nós vamos falar da missão transculturais, nós falamos um pouquinho na lição 2 sobre ela. Palavra trans, ela quer lembrar além, ou seja, transcultural, além da cultura que nós estamos inseridos. Claro que nós podemos dizer que é quando você vai para outro país, podemos dizer que é quando você vai para outra localidade. E cada localidade é uma cultura diferente. Mas também não é quando você só sai para fora. É às vezes no mesmo país, igual nós estamos no Brasil, nós sabemos que tem outras cidades que cada um tem em si a sua cultura. Então, missão transcultural é além da sua cultura. O que é a cultura? É uma identidade de um povo. Então, você vai lidar com várias culturas diferentes. E hoje, então, missão transculturais no Antigo Testamento. Na nossa revista, o tópico 1, que tem por título Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. No tópico 1, ele tem 3 subtópicos. E dentro desses 3 subtópicos, nós vamos ter o plano de Deus, a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo. Dentro desses 3 subtópicos do tópico 1, nós vamos falar um pouquinho, iniciando sobre o plano de Deus. Afinal, o nosso Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Nosso Deus, ele é soberano. Falamos as lições passadas sobre a soberania de Deus. Desde quando Deus, no Gênesis 1:1, veio a este mundo e percebendo uma terra sem forma e vazia, e ele já mudando tudo em sua soberania, assim mesmo através da sua santa palavra. Sim, através da sua palavra. No Gênesis 12:3, que já está inserido aqui, nós vemos por mais uma vez, né? Por mais que nós reflitamos na última lição, mas nós vemos ali Deus selecionando Abrão na questão e mudando o nome desse homem, mas selecionando Abrão para que ele viesse o quê? Dar continuidade na missão divina, na missão do próprio Deus. Então nós estamos vendo aqui que o plano de Deus, ele sempre foi perfeito. Não há imperfeição no plano de Deus, em seus projetos, até mesmo porque Deus, ele é perfeito. Aqui o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos. Desde os tempos antigos, Deus falou a Abraão que ele seria pai de multidões. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso já lá no 3º tópico dessa mesma lição. Nós vamos ver que o Senhor, ele já, desde o Gênesis 3:15, ele fala que viria aquele da semente da mulher, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também estaria ali cumprindo a grande missão que seria transferida à igreja através também do Espírito Santo. Mas o plano de Deus, quem é nosso Deus? Quando eu olho para esse tema, falar de Deus,
Quem planejou tudo isso? Como foi o início de todas as coisas? Nós vamos ver que o Senhor, o nosso Deus, e precisamos entender uma coisa dentro aqui. Esse Deus que prometeu a Abrão sobre seriam benditas todas as famílias da terra. Baruhá, ou seja, bendito. O que é a palavra bendito? É que foi alvo de uma bênção. Alguém o escolhido. Então o Senhor fala para Abraão: benditas serão todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o plano de Deus já estava sendo ali consumado através da vida de Abraão, ao qual falamos bastante dele na lição 2. Nós vemos aqui nosso Deus, e a gente precisa perceber como professor, que eu sei que alguns alunos, eles acabam tendo dúvida na questão da Trindade. Você já viu alguns alunos perguntarem, né? Como estamos falando do plano de Deus, mas como é Deus? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus único o Senhor, mas que tem em si 3 personalidades. Nosso Deus é um, mas é trino, há uma composição só. É interessante, deixa eu falar para vocês, que essa palavra trindade, ela oriundou-se primeiro lá no credo de Anastasiano. E ele faz uma frase que diz assim: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Sim, nós confessamos ao nosso Deus, mas não separamos em substância. Então, o plano do Deus, Deus Pai, Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santa, trabalhando nessa missão, uma missão que é outorgada também a cada criação. Então, o plano de Deus, qual o plano de Deus? Não era alcançar somente um povo, não era alcançar só uma família, mas era alcançar todos os povos. E de onde o Senhor começou a comissionar pessoas para executarem essa missão? Ele começou com o povo de Israel. Começou com o povo de Israel para estar fazendo essa missão. No subtópico 1.2, nós vamos perceber que fala aqui a falha de Israel. Israel, ele falhou nessa missão. Quando nós vamos ver no livro de Josué, quando o povo está ali inseridos na terra de Canaã, nós vamos ver as tribos, cada um lutando pelo seu território, até mesmo porque a terra de Canaã, ela não estava ali deserta, não. Havia moradores naquela terra. Então, para que cada tribo de Israel tomasse o seu território, eles tiveram que lutar. Ou seja, a ordem de Deus era que eles lutassem e tirassem aquelas nações inseridas ali para que eles vivessem. Só que nós vamos saber que muitas das tribos ali não conseguiram expelir os inimigos. Uma delas foi a tribo de Efraim. A tribo de Efraim, ela não expeliu todos os cananeus. Você vai ver que quando a tribo de Efraim, no livro de Josué, ela está ali lutando para pegar aquele território que foi outorgado, você vai ver que eles não conseguem expelir todos os cananeus. E eles mantêm ali os cananeus, mesmo que ainda sejam tributários deles. Mas já fica ali, eles ficam ali. Então, como a tribo de Efraim também, algumas tribos também não expeliram todos os inimigos. Eles estavam na terra prometida, mas ali também tinha as nações pagãs, aqueles que não foram expelidos. Nós vamos ver que isso traz um grande agravante. Quando nós lemos o livro de Juízes, no seu capítulo 3, nós vamos ver eles colocando o nome do território de
Boquim, porque ali o Senhor está falando que eles não expeliram os inimigos, porque o Senhor saberia que se eles não expelissem aqueles inimigos, mais à frente eles iriam tropeçar pelos costumes e pela cultura daqueles próprios inimigos que eles deixaram inseridos ali e não foram expelidos. Então, nós vamos ver que depois do livro de Juízes, nós vamos ver que as tribos, elas começam a se contender e muitas das vezes também se misturar com as culturas pagãs. E ali eles vão se perdendo, eles vão se contaminando com as religiões pagãs. Lembra do livro, né? Que nós estamos falando dos Juízes. Aí Deus, esses próprios pagãos se levantavam contra ele. Aí Deus levantavam-se juízes e havia bonança na terra. Aquele juiz morria. Aí novamente o que acontece? Eles se contaminavam, aí eles eram ali perseguidos, o próprio Deus permitia os inimigos os perseguir, levantava juízes e assim iam. E aí eles iam se perdendo, eles iam se contaminando e se perdendo da missão de o quê? Serem testemunhas para Deus. Eles se deixaram ser inseridos por culturas pagãs e acabaram não ali apresentando o nome de Deus, não sendo testemunha de Cristo. No livro dos Juízes, capítulo 3, também vai falar que nasceu, depois da morte de Josué, uma geração que não conhecia Deus. Como que uma geração que não conhece a Deus vai estar executando uma missão que é de Deus? É um caso a se refletir. Então, nós vamos ver que o livro de Juízes, ele vai mostrando. Então, Israel, ele falha. Eu vou pegar só essa parte, porque a gente poderia trazer muito mais aqui. Então, Israel, ele é falho nessa missão. Entenda uma coisa, ele falhou nessa missão, mas isso não é um fator de desprezarmos os nossos irmãos. Pelo contrário, a gente precisa ler, refletir sobre a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 11. Então, a falha de Israel foi na missão de estar ali trazendo a palavra de Deus, porque eles se deixaram contaminar por outras culturas, contaminar por outros costumes dos povos pagãos. Então, essa é a falha de Israel, tornando a repetir que isso não anula deles serem o povo escolhido por Deus. Subtópico 1.3 vai falar, e a contribuição de Israel para o mundo? Ora, se no subtópico 1.2 nós acabamos de ver a falha de Israel nessa missão, quando o Senhor fala com Abraão, fala com ele, ó, em ti serão benditas, né, todas as famílias da terra. Deus estava lhe dando uma responsabilidade àquele homem nas gerações vindouras. Já em Josué, em Juízes, nós vemos que eles estão ali declinando, se contaminando com os costumes pagãos, se contaminando, e ali eles vão se perdendo a missão, perderam a missão, não perderam o lugar de ser a nação escolhida por Deus, mas se perderam da missão dada por Deus. E essa separação a gente precisa ter claridade para entender. Não deixaram de ser escolhido como nação, a menina dos olhos de Deus, mas se perderam na missão. No subtópico 1.3, é interessante que nós vamos perceber aqui que ainda que Israel falhou na missão, eles não deixou de contribuir para essa missão. Olha que coisa interessante. Eles falharam na missão da sua conduta própria, mas não deixaram de contribuir com as atitudes para que a missão fosse ali feita.
Então, a contribuição de Israel para o mundo. E aqui eu quero citar pelo menos duas questões. Nós vamos ver que depois dos juízes, nós temos o governo teocrático. Nós vamos ver que o primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei, que é o rei, segundo o rei, primeiro Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Mas há alguma coisa interessante. Como Israel, falhando na missão, contribuiu para essa missão estar sendo continuada no mundo? Olha que perfeição de Deus. Olha bem o que Deus fala. Como que eles conseguiram levar essa missão? Ora bem, está falando aqui a tradução dos textos bíblicos do Velho Testamento para o grego. Como que nós chamamos isso? Nós conhecemos como Septuaginta. Septuaginta. E o que é essa Septuaginta? Septuaginta é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Isso aconteceu por ordem do rei Ptolomeu IV. Até então, a Bíblia ela ainda não tinha sido traduzida para outra linguagem. A palavra de Deus, que é o Velho Testamento. Nós sabemos que a Bíblia judaica ela é composta do Velho Testamento. É dividida em Torá. O que é a Torá? A Torá para nós é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É a Torá dos judeus, que é o Pentateuco para nós, que quer dizer 5 livros. Depois tem o Nevim, que é os profetas. E depois o Ketuvim, que é os escritos. Então, esses livros, eles eram todos na língua hebraica e também partes aramaico. Então, a Septuaginta trouxe para a tradução grega. Por quê? Na época de Ptolomeu IV, a língua grega era como se fosse o inglês no dia de hoje. Quem fala inglês, vários países falam inglês. Então, quem fala inglês tem acesso a vários países, porque é uma língua que se tornou uma língua oficial e também comum para uso de todos. Então, o que eles fizeram? Em Alexandria, havia uma grande biblioteca. Então, esse rei Ptolomeu IV, ele queria todas as melhores obras nessa biblioteca. Havia também a de Pérgamo, mas em questão vamos falar da biblioteca da cidade de Alexandria. Então, esses anciãos, eles vão, 72 anciãos, eles vão fazer a tradução da Bíblia para a letra grega. Aí que é a Septuaginta. É a tradução da Bíblia, dos escritos, que compõem o Velho Testamento, os escritos judeus, que é a Torá, o Nefim e o Ketuvim, e eles vão traduzir para a linguagem grega, tá? Então, e como que seria traduzido? Nós estamos falando da contribuição de Israel, mesmo eles falhando na missão, como eles contribuíram? Eles contribuindo que compilando os escribas, doutores da lei, outrora chamados, eles compilavam, eles escreviam nos rolos, nos manuscritos, e essa foi uma grande contribuição do povo de Israel, que nós, as gerações vindouras, tiveram o quê? Tiveram a oportunidade de conhecer a Deus através dos escritos que os judeus, usados pelo próprio Deus, deixaram. Então, eles contribuíram, falharam na missão, mas contribuição de Israel com o mundo na divulgação da palavra de Deus foi tremenda. Haja vista, eu falei há pouco, por isso que nós nunca devemos falar dos judeus na questão que eles erraram, que falharam. Não, eles erraram na missão, mas tiveram uma grande contribuição para estar ali transmitindo
a palavra de Deus. Escreveram, nós vemos que a Bíblia fala de vários escribas, um desses Esdras, que tinham ali o comprometimento de escrever, de colocar ali em escritas, nos rolos, nos papiros, eles divulgavam, escreviam a palavra do Senhor. Então nós vemos que tiveram ali uma contribuição maravilhosa. E através deles a Bíblia foi ali traduzida para o grego e ali em outras línguas até os dias de hoje. Vamos agora para o tópico 2. E nós vamos ver que já diz assim: o amor de Deus para com outras nações. O subtópico 2, como o subtópico 1, está dividido. O tópico 2, como o tópico 1, está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, os olhos de Deus sobre todos os povos. O segundo, a viúva de Serepta e o profeta Elias. E o terceiro, a missão de Jonas em Nínive. Então, o amor de Deus para com outras nações. Quando nós vamos perceber, aonde vai dizer aqui o amor de Deus para outras nações, nós não podemos deixar de falar aqui, quando nós olhamos sobre o livro de Ruth. Sim, o livro de Ruth. Nós ver Elimeleque sair com a sua família para o território de Moabe. E você sabia que mesmo os moabitas eram ali proibidos de entrar nas Assembleias de Deus? Você vai ver que muitas das vezes era um povo que era condenado. Mas nós vamos ver Elimeleque indo com a sua família, sua esposa, indo com a sua família, com a sua esposa Noemi, seus filhos, indo, Malom e Quilion, indo tudo para o território de Moabe. Sabemos que lá morre Elimeleque, Malom, Quilion, mas nós sabemos que quando Noemi volta, ela volta com Ruth. Ruth é uma moabita, mas que foi alcançada pelo amor de Deus, pelo amor do Deus Criador, do nosso Senhor. Então nós estamos vendo lá no Antigo Testamento esse propósito do amor de Deus já sendo derramado não somente para os judeus, mas para as outras nações também. Quando nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vai ver falar da genealogia. Você vai ver que lá fala de Raabe. Quem é Raabe? Raabe é quando Josué, eles estão tomando a terra, as terras ali, chega em Jericó, Raabe está ali. Raabe é uma estrangeira, Raabe é uma pagã. E ela ali recebe, ela entende, confia em Deus. E essa Raabe está lá na genealogia, em Mateus capítulo 1. E é interessante que Mateus, o Evangelho de Mateus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreve, é diretamente para os judeus, apresentando Cristo como o rei, o Messias, o rei. Em seus 28 capítulos desse evangelho e 1071 versículos, está anunciando Jesus como o rei que o povo judeu estava esperando. Então, quando você vê na genealogia, no capítulo 1 deste evangelho em questão, você vai ver ali Raabe sendo mencionada, aquela estrangeira, lá quando de Josué estava o quê? Indo para a terra prometida, cada um tomando seus territórios, na divisão ali das terras. Você vai ver na luta ali de Jericó, essa mulher sendo uma estrangeira, mas que foi alcançada por quê? Pelo amor de Deus. E quem que é essa Raabe? Essa Raabe, ela está lá na genealogia, é uma estrangeira. Você vai ver que vai falar de Raabe, você vai ver que vai falar depois de Ruth. A Ruth, ela casa com Boaz, ela tem um filho que se chama Obed. Obed é o quê? Pai de Jessé, que é pai do rei Davi. Olha, essas mulheres, mesmo que estrangeiras, mas que ali foram alcançadas pelo amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus
e nós vamos ver que ele vem ali trazendo a palavra do Senhor, dizendo que não choveria, é Deus tratando com a nação que estava ali totalmente, através do rei, também do povo, totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Quando o profeta Elias, ele profetiza, Deus vai levar ele até o ribeiro de Querite, ele fica ali por um tempo, a água seca, e ele vai receber a ordem de ir até a cidade de Serepta, que lá uma viúva iria o sustentar. Nós vamos, Serepta é uma antiga cidade da Fenícia, localizada ao próximo do sul de Sidom. E quando ele chega até essa mulher, nós vamos ver que ela está providenciando uma fogueira para assim o quê? Comer o resto que ela tinha de alimento, porque depois não teria mais alimento, estava uma escassez e ela morreria com seu filho. O profeta Elias chega até aquela casa. E é uma coisa interessante da gente perceber que se trata no território ali da Fenícia. E o que tem ali? A Jezabel era uma princesa fenícia. Enquanto a rainha, que era o comando, né, digamos assim, estava levando o povo à idolatria, Deus escolhe uma mulher da mesma região, uma mulher viúva, que tem escassez de alimento, mas é através da vida dessa mulher viúva, que tem uma identidade pagã, que tem escassez de alimento, é na casa dessa mulher que Deus envia o profeta para ali estar manifestando o seu amor tão grande sobre a vida daquela família, através daquela família, no território ali da Fenícia, no território de Sidom. Nós sabemos que Deus escolhe essa mulher, o profeta ali, usado por Deus, ele provém alimento para aquela família. Nós sabemos que vai acontecer que vai ter um dia que o filho daquela mulher, uma viúva pobre, o filho daquela mulher morre e ali tem a ressurreição daquele filho. Era uma mulher improvável dos olhos dos judeus. Improvável porque era pagã. Mas Deus, o amor de Deus, cobrindo aquela mulher, não tinha condição. Mas a palavra do Senhor chegou ali, através do profeta Elias, e mostrando para aquela mulher que Deus é a condição dela. O filho morre e mostrando ali o poder de Deus como dono da vida, trazendo aquele filho a ressuscitar. Então, o amor de Deus por outras nações, claro que se a gente olhar em vários relatos, né, no Velho Testamento, a gente vai ver o amor de Deus para aquelas outras nações que eram considerados pagãos, que eram considerados gentios, né, que eram considerados, não veio só para os judeus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vamos ver ali, nós vamos ver o Deus que ama, o Deus que cuida, entrando na casa daquela viúva, a improvável em vários aspectos, mas ali o amor de Deus alcançando aquela mulher que não tinha nada, ressuscitando aquele filho que não era nem conhecido por todos, e o amor de Deus invadindo o território de uma rainha que era contra Deus, que era Jezabel, uma rainha fenícia, mas Deus entrando no território dela e derramando do amor dele sobre a vida daquela viúva. O amor de Deus veio para as outras nações, veio para todos, claro, aqueles que crerem no Senhor. Algo interessante dessa viúva, vamos ler aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o versículo 24. Deixe-me ler para vocês aqui o que aconteceu na vida dessa viúva. Olha, no versículo 24, diz assim: então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu
és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então nós estamos vendo aqui o amor de Deus alcançando o coração dessa mulher pagã, improvável, não tinha bonança, mas ali o amor de Deus entrou no lugar improvável. Oh, coisa boa que é o amor do nosso Deus. Então, a viúva de Serepta foi alcançada pelo amor de Deus para outras nações, né? Quem somos nós para dizer que o nosso próximo não é digno do amor de Deus? O Senhor morreu por todos aqueles que nele crêem. Segundo, nós vamos ver no subtópico aqui, nós vamos falar agora também de um profeta, o profeta Jonas, um profeta conhecidíssimo, que é o profeta Jonas, né? A missão que ele tem. Qual que é a missão de Jonas? Ir até Nínive. Mas Jonas não quer ir para Nínive, até mesmo que é a capital da Síria. E o que são os assírios? Lembra de Senaqueribe? As ameaças do Império Assírio. Quando o Império Assírio ele é relatado, um sinônimo dos assírios é a crueldade, o seu exército cruel, que humilhava os inimigos, trazia dores aos inimigos. Se você ver no ano de 722, nós vamos ver a Síria invadindo o território das 10 tribos do norte, e ali eles vieram com tamanha violência. Ali eles tinham o intuito de misturar, fazer a mistura de povos, e ali o povo das tribos do norte, a grande parte, se coligam com as tribos pagãs, e ali origina-se os samaritanos. Mas enfim, o Império Assírio não era um império que, quando entrava para a guerra, eles iam com tamanha violência, com tamanha humilhação ao povo. Então, aos olhos de Jonas, do profeta Jonas, aquele povo não é digno de misericórdia. Pelo contrário, é um povo digno de quê? De juízo, de decreto de juízo. Mas Deus dá uma ordem a esse profeta de ir até a cidade de Nínive. E por mais que esse profeta, mais que o profeta Jonas, ele tenta ir para Tarsis, nós vamos ver o que acontece. Deus provendo um grande peixe, e ali por 3 dias Jonas dentro desse peixe. E quando Jonas se arrepende, ele vai pregar em Nínive, e ali você vai ver que o povo aceita o Senhor. Gente, e ali há perdão de Deus, porque o amor de Deus, ele é assim, ele é perdoador. O amor de Deus, ele é perdoador, ele perdoa. Você vê que tantas coisas aquele povo tinha feito, aqueles exércitos tinham feito, mas onde entrou o arrependimento, quando eles ouviram a palavra do Senhor através da vida de Jonas, do profeta Jonas, aquele povo, o que? Ele se arrependeu e Deus aceitou. O amor de Deus, por mais improvável, por mais erros que as pessoas tivessem, o amor, a partir do arrependimento, aquela vida alcança o perdão de Deus. O amor de Deus é tremendo. E é interessante que nós vamos ver que Jonas, quando vê aquele povo se arrependendo, Jonas fica triste, porque Jonas queria que aquele povo de fato fosse ali castigado. Outrora tinham feito muito erro, tinha machucado muita gente, tinha causado muito sofrimento. Mas quando o povo ouve a palavra, o povo se conserta, e se consertando, o amor de Deus os alcança. Eles se permitem ser alcançados pelo amor de Deus, porque o amor de Deus está derramado sobre cada um de nós, mas nós precisamos querer receber e aceitar o amor de Deus. É interessante, eu pus aqui para nós estarmos fazendo uma reflexão
desse texto aqui, quais os últimos textos do livro do profeta Jonas, aqui no capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim: E disse o Senhor: tivesse compaixão da borboreira, na qual não trabalhaste e nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha bem, quando Jonas está com aquele sol escaldante na cabeça, Deus provê a sombra de uma borboreira para ele. Mas aí Deus tira a borboreira e Jonas começa a questionar por causa da borboreira. E Deus fala com ele: uai, você não fez a borboreira, você não plantou, você nem agou para que ela crescesse. E você já está ali murmurando a falta dessa borboreira. Imagina eu, o Deus, que criou a toda aquela nação de Nínive. Imagina eu se não vou ter compaixão deles que não sabem discernir. Então, o amor de Deus alcançando essa geração. Claro que no contexto aqui, nós vamos ver a destruição de Nínive através ali do livro do profeta Naum. Mas nós vamos ver que aqui nesse contexto, o perdão de Deus, isso nós precisamos ver e perceber, que o amor de Deus foi para cá outras nações, foi para perdoar também. E para deixar uma deixa aqui, que Jonas era um profeta, ou seja, aquele que fala aquilo que Deus o ordena, e que nem como profeta nós podemos julgar alguém que não seja digno de receber o amor de Deus. Então aqui ficamos no tópico 2, partimos daqui para frente para o tópico 3 em seus 2 subtópicos. Subtópico 3: alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Subtópico: aliança de Deus, alianças incondicional e condicional. Então, aqui vamos falar da aliança. Depois da queda, toda a criação, lembra que a gente fala, depois do Gênesis 3, tudo mudou, tudo se modificou, porque veio a queda, veio o pecado, a desobediência. Então, nós o que? Houve-se a queda, nós fomos ali, o pecado nos afastou de Deus. E toda a criação ficou sujeita ao quê? Ao pecado. Só que Deus sempre providenciou, em sua majestade e poder, o jeito de redimir toda a humanidade e restaurar a comunhão com Ele, que outrora havia sido perdida pelos nossos próprios pecados. Aí nós vamos falar sobre algumas alianças. Sabemos que na Bíblia tem outras alianças no Velho Testamento, mas nós vamos falar aqui de 2 alianças. 2 tipos de aliança e citar 2. Primeira aliança é a aliança incondicional. O que é uma aliança incondicional? É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual Ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem. Nós vamos ver Deus fazendo aliança com Abraão. Essa aliança da circuncisão. E como é essa aliança? Que todo macho nascido da casa ou comprado, no 8º dia, teria que ser circuncidado. Isso seria um sinal do conserto de Deus com essa pessoa. Então, tinha-se essa aliança da circuncisão, ou seja, todos nascidos na casa de Abraão, todos comprados, todo judeu, ele deve ser o 8º dia circuncidado.
circuncisado, cortado a pele do prepúcio, dizendo assim que pertenciam ao Senhor, que tinha uma aliança com o próprio Deus, uma aliança incondicional, ou seja, uma aliança que Deus dá a Abraão, uma ordenança de Deus a Abraão e todos os judeus a partir daí então. Ali Deus muda o nome de Abrão e não é mais Abrão, é Abraão, ou seja, pai de multidões. A segunda questão que nós estamos vendo aqui agora é sobre, deixa eu pegar aqui, a aliança condicional. Ou seja, aliança condicional, que há ali uma condição entre ambas as partes. E é interessante que essa condição é o quê? Cumprir. Precisa ser cumprido. Por isso que é uma aliança o quê? Condicional. Foi aqui falado por nós, a aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que esse cumpra perfeitamente certas condições. Então, uma aliança condicional. A sugestão do texto aqui é Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4:4. Então, uma aliança condicional. Aí nós vamos perceber aqui o texto lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreve no capítulo 3, em seu versículo 16, que é o texto áureo da lição da próxima semana para ouvir Deus, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele, a condição aí, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma aliança condicional, aonde ambas partes têm de cumprir. E essa é a parte que nós precisamos cumprir. Essa é a parte que foi dito por Deus para que o povo lá no Antigo Testamento, tem um texto que a gente usa lá, é 2 Crônicas, capítulo 7, não é? Versículo 14, vamos lá achar. Me veio esse texto aqui em reflexão nesse momento. Deixa-me achar aqui. Deixa eu ver se é o capítulo 7, versículo 14. Ele é extremamente conhecido. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós também estamos vendo aqui a condição. Então, tem alianças que, como nós aprendemos aqui, incondicional, citamos ali de Abraão, onde ele teve o nome mudado e agora é pai de grandes nações, e nós temos aliança condicional. E vamos, como está sugerido aqui, ler Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, o versículo 4 também. Achei aqui, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando, todavia, veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, nós vamos ver aqui, nós vimos em todo o decorrer desta lição, o plano de Deus, o amor de Deus alcançando gerações
alcançando aqueles de ontem, alcançando os de hoje e alcançando os de amanhã também. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Ele sempre será Deus. E nós falamos missões transculturais no Antigo Testamento. E eu quero refletir aqui sobre a verdade prática, para nós finalizarmos. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Desde sempre, Deus sempre revelou o seu amor por todos, mas, como diz em sua santa palavra, para todos que nele creem, para que, como noiva de Cristo, só existe uma aliança se ambos aceitarem. Então, somos a noiva de Cristo e vamos falar bastante nisso na próxima lição. É necessário que nós percebemos e que aceitemos o amor de Deus, que foi nos revelado a nós, desde a fundação do mundo, a todas as nações, independente dos dialetos, independente das línguas, independente da cultura. Deus tem o amor por todos. O amor de Deus, ele é além de fronteira, ele vai além de cultura, ele vai além de etnias. O amor de Deus alcançou todos os povos, porque o Senhor é o que nos criou. Então, que Deus possa abençoar. A nossa conclusão, ela está aqui. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da próxima lição. Então, não devemos omitir a nossa missão. Lembrando que Deus, ele veio para ser revelado e ele conta com todos nós para que isso aconteça. Então, o amor de Deus, nós vemos Deus trabalhando desde os fundamentos, as missões transculturais no Antigo Testamento, e Deus trabalhando para que a sua palavra, usando homens e mulheres de coragem, para a sua palavra chegar até nós hoje. E o que estamos fazendo aqui é compartilhando uns com os outros. Que Deus abençoe. Eu espero ter agregado aí no seu entendimento, né? Como eu digo, que só há um mestre e ele chama Jesus Cristo, e Deus, pela sua misericórdia, nos trago aqui para ambos juntos nos ensinar. Eu sei que tem irmãos aí que sabem muito mais, e louvado seja a Deus por isso. Eu também quero muito aprender a palavra de Deus. Então eu quero aqui te convidar para orar pela Escola Bíblica Dominical desse domingo, e para que Deus envie os alunos. Se você não tem ido na escola, se você desistiu no meio do caminho, se você parou de ir à igreja do Senhor, eu quero te fazer um convite a você voltar a receber esse tão precioso amor que Deus derramou e derrama todos os dias por ti. Senhor Deus e eterno Pai, obrigada pela tua aula, obrigada pela tua santa palavra. Senhor, encha e preencha cada coração com a tua palavra, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. Abençoe todos que aqui vão estar, aqueles que vão vir depois. Abençoe essa aula, que alcance corações, Pai, e que abençoe, Pai, mais uma vez toda a escola dominical. Se houver alguma igreja que desistiu da escola bíblica dominical, desperta essa liderança, Pai, para trazer a escola, o entendimento, esse momento tão precioso
de aprendizado da tua palavra, trazer para os teus filhos compromisso com a tua palavra. Abençoe os professores, Pai. Se tiver alguém desanimado de dar aula, Espírito Santo, renova nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Levanta professores, homens e mulheres com coragem de estar transmitindo a tua palavra. Pai, abençoa, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Mais uma vez te convido a inscrever neste canal para a glória de Deus e também dando o seu like para que quando os próximos vídeos chegarem, já chegar o aviso aí e o sininho está sendo ativado, te avisando, amém? Que Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia, em nome de Jesus. Pai do Senhor.